conhecer, identificar a composição da microbiota humana, tá? A gente não faz mais como se fazia antigamente. Eu tenho algum tempo de formado, já de graduado, e na minha faculdade, no meu curso universitário, a gente tinha uma disciplina de microbiologia, na qual a gente fazia o cultivo de algumas espécies de micro-organismos em placa, né, com o meio de cultura e o crescimento. Isso para microbiota intestinal não é viável, a gente vai discutir mais adiante, isso é algo ultrapassado para reconhecer esses microbiomas. Hoje o que a gente usa, de fato, é uma técnica muito mais sofisticada e mais avançada que está relacionado com o conhecimento do microbioma em si e não seriamente da microbiota apenas. Alguns dados que a gente encontra na literatura sobre a microbiota intestinal, então, considerando todos os genes presentes desse microbioma do nosso corpo, não só do intestino, mas também das demais regiões, nós teríamos nessa fração de 150 para cada um gene humano, né? Então, nós teríamos muito mais genes que são pertencentes aos microbiomas do nosso corpo do que genes propriamente dito humanos. Em relação à semelhança genética, nós, seres humanos, temos uma semelhança na casa de 99,9%. Agora, quando a gente analisa o genoma das microbiotas pertencentes aos diferentes indivíduos, a gente vai ver que a semelhança nesse microbioma, especialmente no intestinal aqui referido, ele é apenas de 90% entre os indivíduos. Então, é muitos genes, né? A gente tem muito mais genes no microbioma do que genes humanos, e a semelhança entre eles não é verdadeira, né? Não é tão acentuada, né? Esses 10% de diferença no microbioma intestinal é o que traz, de fato, muito impacto nos diferentes tipos de tratamento ou nos diferentes tipos de intervenções que usam o trato gastrointestinal como veículo e que acaba resultando em efeitos não totalmente semelhantes, em efeitos diferentes em diferentes indivíduos, né? Isso poderia justificar, então, essas diferentes taxas de eficácia de tratamentos e intervenções que usam o trato gastrointestinal. E aí nos abre já também uma informação muito importante, que provavelmente vem nos slides posteriores. Se existe 10% de diferença no genoma do microbiota intestinal, um fato verídico é que esses 10%, né, é um número significativo e que, portanto, nos remete à ideia de que nenhuma microbiota é igual a outra. Microbiota, no caso, intestinal, né? Não existe 100% de semelhança entre a minha microbiota intestinal e a microbiota intestinal de um outro indivíduo. Ou seja, essa microbiota ela é individual. E o conhecimento dessa microbiota individual traz consigo possibilidades terapêuticas, né? Mas eu só consigo intervir adequadamente quando eu conheço o que existe. Se eu não conhecer esse cenário, esse contexto de microbiota intestinal, eu até posso usar intervenções, posso até usar tratamentos, mas a gente tem um risco de não ter uma eficácia tão efetiva, tão forte, em virtude dessas diferenças individuais na composição do microbioma intestinal. E lembrando, né, que bactérias, a gente vai ver na sequência que uma grande parte dessa microbiota que se instala nos intestinos são compostas por bactérias, na sua maioria, né, e lembrando que não estão aí apenas vivendo, né, ou cumprindo uma lei da física, ocupando um espaço, né, um espaço de permanência ou de existência. Mas essas bactérias que vivem no nosso intestino, que representam essa microbiota intestinal, elas têm funções, elas exercem atividades. Algumas atividades que acabam trazendo benefícios ao nosso organismo e outras funções ou atividades bacterianas que não, tá? E a gente vai tentar esclarecer um pouco disso mais adiante. Mais alguns dados sobre a microbiota intestinal. Então, alguns autores sugerem que a gente tem mais de 2.000 espécies diferentes de micro-organismos que vivem no nosso intestino. Isso varia de indivíduo para indivíduo, né? Esse número é um número médio, não quer dizer que todo mundo terá esse mesmo número. Alguns podem ter mais, outros menos. A maioria, como eu disse, desses micro-organismos são bactérias, são do tipo anaeróbicas, uma vez que o intestino grosso, especialmente, é um local onde não existe oxigênio presente, então elas precisam sobreviver a esse contexto de ausência de oxigênio. Eles são divididos em grupos, né? Numa forma de poder conhecer, classificar essa microbiota, existe uma forma taxonômica, na qual essas bactérias, especialmente, que compõem
a microbiota intestinal, elas são divididas em grandes grupos com características funcionais um pouco mais similares. E esses grandes grupos nós vamos chamá-los de filos. Então, são reconhecidos 12 filos, ou podemos dizer também comunidades bacterianas, né, que partilham de funções, de características semelhantes entre si. Em relação ao gene, são mais de 10 milhões de genes que estão presentes nesses micro-organismos que colonizam os intestinos. Eles vivem em constante competição entre si pela sobrevivência, pelo crescimento. Então, são bactérias que acabam competindo, né? E claro que algumas levam vantagens em algum momento e outras não, né? E essa competição é uma das formas de poder intervir nessa microbiota, né? Se a gente fornece um conjunto, uma comunidade microbiana, através da alimentação, através de algum outro meio, e essa comunidade acaba limitando o crescimento de outras, a gente tem uma modulação dessa microbiota intestinal. Então, a competição entre si é uma das formas de modular essa microbiota intestinal. E elas também são divididas em enterotipos, né? Uma outra forma de classificá-las em enterotipos, ou seja, tipos de bactérias que vivem no intestino. Em relação aos filos, como eu disse antes, são grandes grupos taxonômicos de classificação das bactérias. Existem 12 reconhecidamente no intestino humano, mas desses dois que estão neste gráfico, de cor roxa e verde, que pertencem respectivamente ao filo Firmicutes e Bacteroidetes, eles representam uma fração de 60% a 90% de todas as bactérias que vivem no intestino de um indivíduo saudável, e no caso nessa amostra investigada, que depois foi replicada na população, é uma amostra de indivíduos ocidentais. A gente vai ver que a região geográfica mais adiante acaba impactando em composições de microbiotas diferentes em virtude de vários fatores como cultura, como hábitos de vida, como temperatura, clima, enfim. Né? São vários fatores que a gente vai discutir como influenciadores da modificação dessa composição de microbiota. Então, esses dois filos, Firmicutes e Bacteroidetes, somados, representam de 60% a 90% de todas as bactérias que vivem no intestino de indivíduos saudáveis que vivem em comunidades ocidentais. E dependendo da região anatômica de análise do intestino, e aqui a gente incluiu na figura o estômago, a gente vai ter diferentes quantidades de bactérias sendo encontradas, diferentes tipos de bactérias também sendo encontradas. E a variedade também muda, né? Então, no estômago, em virtude do ácido gástrico, do pH muito ácido, a quantidade de bactérias que querem sobreviver é baixa, é mínima. Então, a gente tem um número pequeno de bactérias vivendo no estômago. Aí no estômago a gente tem uma outra característica diferente do intestino delgado, que é a presença de oxigênio. Então, o que pode crescer, o que pode sobreviver, além de ser bactérias ou micro-organismos que sobrevivem a esse baixo pH, também podem requerer ou podem ter um metabolismo de sobrevivência que seja aeróbico. Ao sair do estômago e ao analisar agora a primeira porção do intestino delgado, ou seja, o duodeno, a gente vai observar que o pH ele aumenta em virtude da secreção de bicarbonato pelo suco pancreático. Então, esse pH ácido do estômago é neutralizado por um pH mais básico, mas ainda assim, no duodeno, o pH é um pouco menor do que nas demais regiões do intestino delgado, e isso também vai limitar, portanto, o crescimento bacteriano nessa primeira porção do intestino delgado, no duodeno. A quantidade de bactérias chega até 10^3 unidades formadoras de colônia por ml de material analisado. Aqui nós temos ainda um resquício de oxigênio chegando e, portanto, o metabolismo dessas bactérias que residem nessa região anatômica do duodeno pode ser aeróbico também. E aí, seguindo, aí nós vamos para o jejum e o ilho. Aqui nós temos já um pH mais básico do que comparado com o duodeno. Aí nós vamos ter, portanto, um ambiente mais favorável para o crescimento de mais bactérias, de mais micro-organismos. Então, a quantidade aumenta, de 10^3 passa para até 10^7 unidades formadoras de colônia por ml. A quantidade de oxigênio ainda pode existir, mas como as bactérias que vivem nessas regiões do estômago e intestino delgado, elas podem utilizar esse oxigênio, quer dizer que cada região anatômica adiante, a quantidade de oxigênio que vai chegar é menor, porque essa quantidade já foi consumida
nas regiões anteriores para as bactérias que ali vivem, né? Então, conforme vai se aproximando do intestino grosso, o oxigênio vai sendo extinguido pelo consumo pelas bactérias e sobrando ou restando pouco, né, para ser utilizado. E, portanto, conforme eu vou evoluindo em direção ao intestino grosso, existe a necessidade de uma adaptação desses micro-organismos para que resistam e sobrevivam à ausência de oxigênio. Por isso, eles têm, então, esse metabolismo, essa sobrevivência anaeróbica. E aí, chegamos, então, no intestino grosso, em todas as suas regiões, cólon ascendente, transverso, descendente, reto sigmoide, a gente vai encontrar a região mais favorável para o crescimento microbiano. Mais favorável porque o pH, ele é básico, é favorável. Mais favorável porque nós temos um tempo de trânsito intestinal reduzido no intestino grosso, né? E a gente vai ver que o tempo de trânsito intestinal é algo importante para manter o crescimento bacteriano, porque esses micro-organismos que aqui residem, eles acabam usufruindo, extraindo energia para a sua sobrevivência, para o seu metabolismo, daqueles componentes dietéticos que não foram digeridos e absorvidos. Então, se eu tenho uma rapidez no trânsito intestinal, a permanência desse substrato energético ela é reduzida nessa região e, portanto, menos bactérias conseguem aproveitar ou conseguem extrair a quantidade de energia, enfim, de componentes de substratos necessários para a sua sobrevivência. Então, esse tempo de trânsito intestinal reduzido nos colos é o que também garante, né, um maior crescimento bacteriano. Então, aqui é onde nós observamos, de fato, a presença da nossa microbiota intestinal na sua magnitude. Nós temos até 10 na 11, 10 na 12 unidades formadoras de colônia por ml de material analisado. Além de ter maior quantidade, nós temos também maior variedade de bactérias vivendo aqui, né? Então, essa região no intestino grosso é o que, de fato, compreende a nossa microbiota intestinal. No intestino delgado, como eu disse, essas peculiaridades do pH, especialmente no duodeno, um pouco mais baixo. Aqui o trânsito ele é mais rápido, que não permite a completa extração de substratos para a sobrevivência das bactérias, além de ter, né, uma quantidade de oxigênio que permite o crescimento de um outro conjunto de bactérias, né, isso acaba, então, impactando em menor número e tipos diferentes de bactérias que vivem no intestino delgado. Essas bactérias, então, como eu disse, elas são classificadas em uma ordem taxonômica, em grandes grupos, que começam, então, essa classificação a partir de um filo. Aqui nós temos em azul os filos. E aí eu vou desmembrando esse filo em subcategorias até chegar à espécie. Depois da espécie, eu ainda teria a cepa dessa bactéria. A cepa bacteriana é o que me demonstraria, de fato, a sua atividade, a sua função, né? Então, todos os tipos de bactérias que pertencem à mesma espécie, elas compartilham de características semelhantes, mas é a cepa dessa espécie que vai garantir o seu efeito, que vai garantir, de fato, a sua atividade, né? Então, por exemplo, nós temos esse primeiro filo, chamado de Actinobacterium. Nós vamos encontrar aqui várias classes, ordens, famílias. Gênero de Bifidobacterium é um deles. E esse Bifidobacterium é muito falado porque é um tipo de bactéria chamada também de probiótica, e pertencem a esse gênero de Bifidobacterium, a espécie Bifidobacterium longo. E aí eu teria as cepas, né? Normalmente as cepas, elas são originárias de processos industriais, numa criação em laboratório, e normalmente elas recebem, então, um código numérico, normalmente, tá? Para definir essa cepa, que é a característica principal apresentada por essa bactéria, é dada pela sua classificação na forma de cepa bacteriana, né? Mas, chegando na espécie, a gente já tem uma noção da sua atividade, da sua ação biológica. Então, a Actinobacteria, a gente encontra o gênero Bifidobacterium e as espécies relacionadas a esse gênero, que são espécies probióticas. Aí nós temos o filo Proteobacterium, onde pertence o gênero da Escherichia, que a sua maioria das espécies, né, da Escherichia são patogênicas. Aí nós temos Fusobacteria como outro filo, Verumicróbia, Firmicutes e Bacteroidetes. Como eu disse no slide anterior, esses dois esses dois grupos, eles representam de 60% a 90% de todas as bactérias que vivem no nosso intestino, né? Então, todas essas espécies que estão aqui e gêneros que estão aqui, né, representam a maioridade ou a maioria das bactérias que residem no nosso intestino, isso considerando
um padrão, né, um estilo de vida ocidental, especialmente. Do filo Firmicutes, nós vamos encontrar um outro conjunto de bactérias probióticas muito conhecidas, que são os lactobacilos, né? Aí nós temos lactobacillus casei, reuteri, lactobacillus acidófilos, enfim, são várias espécies pertencentes a esse gênero de lactobacillus, que é probiótico. Nós vamos encontrar também ruminococcus, que são probióticos, os fecalobacterium, que também são probióticos, mas também encontramos aqui os clostridium. A maioria dos clostridium são patogênicos, né? Então, a gente não pode resumir um filo falando que é totalmente benéfico, probiótico ou não, né? É muito difícil a gente chegar a essa conclusão analisando apenas a função do filo. O que nos remete a essa característica de ser saudável, simbiótico, probiótica, é a espécie e a cepa, não o seu filo. Tudo bem? E Bacteroidetes, então, é um outro filo mais presente junto com o Firmicutes no nosso intestino. E aí nós vamos encontrar nele os bacterióides, né, a Prevotella, que é muito também conhecida. Na sua maioria não são probióticos, com exceto de algumas espécies aqui de bacterióides, né? E a gente vai ver que tem uma relação, esse gênero de Firmicutes bacteroidetes tem uma relação muito associada com várias doenças, que a gente vai mais adiante poder conhecer. Então, como eu disse, cada filo é um grande conjunto de classificação bacteriana e que compartilham certas características. Mas o correto é analisarmos as espécies e as cepas pertencentes de cada espécie para saber, de fato, qual é a sua característica funcional, né? De maneira geral, o filo Actinobacteria, o gênero Bifidobacterium, são tipos de bactérias gram-positivas, anaeróbicas obrigatórias e são produtoras de ácido lático. Aí nós vamos encontrar aqui um outro gênero que é probiótico nesse filo, que são os Propionibacterium. São também anaeróbicos, mas eles são facultativos, são gram-positivos. Também produzem ácido lático, ácido propiônico, ácido acético a partir da metabolização da glicose. Então, a gente tem bactérias que vivem no nosso intestino que podem ser ora gram-positivas ou gram-negativas, que são ácido láticas ou não. O que significa ser produtora de ácido lática? Significa que essa bactéria, essa espécie, ela vai, então, utilizar um carboidrato não digerível, que a gente não conseguiu digerir e absorver, portanto, ficou viável para ser usado pela microbiota intestinal, e ela vai, a partir desse carboidrato não digerível, produzir ácidos, né? Uma espécie de fermentação desses carboidratos. E ao produzir ácidos, o pH do intestino, o pH da luz intestinal, melhor dizendo, ele é alterado, né? E se a produção é de ácido, o pH é alterado no sentido de ser reduzido. E ao reduzir esse pH, eu estou, então, alterando o ambiente para o crescimento de algumas bactérias que são sensíveis a essa redução de pH. Tá? Então, é uma das formas de competição dessas bactérias que vivem no nosso intestino. Produzir ácidos, afetar o pH do ambiente da luz intestinal e aí limitar o crescimento ou até mesmo eliminar bactérias que não resistem a essa redução do pH. Tá? Então, esses são slides que eu vou compartilhar com vocês depois. São apenas algumas características compartilhadas para cada filo, para cada gênero, que aí vocês podem consultar. Então, o intuito de apresentar isso a princípio é só mostrar para vocês que existe uma forma de classificar esses micro-organismos, essas bactérias que vivem no nosso intestino, e que a forma correta de entender o papel de cada uma dessas bactérias é a partir dessa classificação como espécies ou cepas e não como filos, nessa grande categoria ou macrocategoria chamadas de filos. E aqui continua, então, com outros filos e suas características principais. Bom, então, como eu disse já lá no início da nossa aula, eu disse que cada indivíduo possui a sua própria microbiota intestinal. Como o microbioma intestinal tem 90% só de semelhança entre os indivíduos, então esses 10% de diferença é o que vai garantir que cada um tenha a sua microbiota, sua própria microbiota, tá? Ela não é 100% igual a de nenhum outro indivíduo. Talvez seja um pouco mais semelhante à das pessoas que convivem com você com mais proximidade, com mais frequência, talvez seja. Mas ainda assim não é uma segurança de que haja essa igualdade de microbiotas dentro de indivíduos da sua família. Por quê? São várias variáveis, vários fatores que podem afetar essa microbiota.
E nem todos os indivíduos que vivem sob uma mesma casa estão envolvidos ou estão expostos aos mesmos fatores. E, portanto, não é sinônimo que todos os indivíduos que moram na mesma casa tenham a mesma microbiota, ou familiares tenham a mesma microbiota. Isso não é verdade, em virtude dessa exposição diferente ao longo do dia, ao longo do tempo, a vários fatores que afetam essa microbiota. O que se conhece até então, o que já se sabe, não é uma afirmação com muita certeza a princípio, mas existe uma certa replicação nos estudos hoje científicos relacionados ao microbiota intestinal, é que a microbiota, ela pode ter uma semelhança entre os indivíduos apenas a nível do filo. Quando a gente analisa uma microbiota intestinal, a gente vai lá detectar quais são os filos e qual que é a proporção de micro-organismos dentro de cada filo. Então, essa proporção e esses filos parecem ser semelhantes entre os indivíduos. No entanto, as espécies e os gêneros e as proporções destes são diferentes de um indivíduo para outro. Tá? Então, os filos têm uma certa semelhança interindividual, mas as espécies e os gêneros pertencentes a cada filo variam muito de um indivíduo para outro. Então, são a nível de espécie e de gênero que garantem essa individualidade da microbiota intestinal. Essa composição de filos e de proporções, ela também é estável ao longo da nossa vida. Ela é formada, a microbiota, ela é formada nos 2, 3 anos de idade, primeiros anos de idade, e depois ela se mantém estável ao longo da vida. Claro que ela sofre flutuações, com base em vários fatores que eu vou citar, descrever posteriormente, mas parece que os filos que foram estabelecidos nesses primeiros anos de vida não mudam, independente de qual é o fator que afeta a microbiota a qual você vai estar exposto. Então, o filo ele é estável, ele garante uma certa semelhança entre os indivíduos, tudo bem? Mas, ao longo do dia, a gente vai ver que, ao longo das horas do dia, a gente tem uma mudança de microbiota que também está presente, é marcante, né? Então, o que vai ter de mudança de microbiota é as espécies e gêneros, mas o filo, ele é estabelecido logo no início da vida e ele é constante ao longo dos demais ciclos de vida desse indivíduo. A microbiota intestinal também tem característica de resiliência, ou seja, se o nível já foi estabelecido, o nível do filo, né, que é essa classificação mais macro, já foi estabelecida nos primeiros anos de vida, e aí eu vou me expor a um fator que modifica essa microbiota intestinal em algum momento posterior, eu vou mudar, claro, perante a exposição, muda-se a composição de gêneros, de espécies, mas ela tende a voltar ao estado anterior quando esse fator de exposição ele é retirado desse contexto. Tá? Então, existe uma resiliência. Ela é modificada por vários fatores, mas ela tende a voltar ao estado anterior quando o fator de exposição é retirado do contexto. E parece que o padrão de dieta que o indivíduo consome é o principal determinante para estabelecer quais são esses filos, gêneros e espécies que compõem a nossa microbiota intestinal. Então, a dieta é o principal fator de modificação. Bom, a gente sabe que a gente come coisas diferentes todos os dias. A gente come muitas vezes em horários diferentes todos os dias. Né? E só por esses dois fatores de comer em horários diferentes e coisas diferentes, significa que a minha microbiota vai modificar perante essas diferenças da dieta e do horário de consumo. Tá? Então, dentro de um dia, eu consigo ver mudanças da microbiota, né? Mudanças a nível de gênero e de espécie, mas o filo ele parece estável. Quando a gente tem uma microbiota saudável, que não está associado a processos patológicos, né, seja fator causal ou consequência, nós chamamos esse estado de eubiose. E quando eu tenho uma microbiota não saudável, normalmente está associada a situações patológicas, nós chamamos então de disbiose. Né? E aqui o nosso foco é a eubiose ou a disbiose intestinal. A microbiota intestinal saudável, chamada de eubiose, e a não saudável de disbiose intestinal. Essa microbiota,
que vive no nosso intestino, ela interage com o hospedeiro e interage com o ambiente. E não é unidirecional, ou seja, ela também sofre influências e causa influências nesses dois domínios, né? O domínio ambiental e também o domínio físico, funcional do hospedeiro. Tá? Então, existe uma inter-relação bidirecional entre esses três domínios que são importantes para conhecer, né? E para entender como eles acabam influenciando, acabam impactando sobre a microbiota intestinal. Como eu disse aqui no início do slide, que o padrão dietético que parece ser o fator predominante para essa formação da microbiota, então aqui nós temos o que se conhece até então. 3 enterotipos principais baseados no padrão dietético. Enterotipo, ou seja, é a comunidade mais presente de bactérias no intestino, e essa comunidade, claro, ela é fomentada por um tipo de padrão dietético. Então, nós temos indivíduos que têm mais Prevotella, que é a comunidade maior quantidade no intestino grosso. Então, quem teria essa maior quantidade de Prevotella? Quem tem um alto consumo de carboidratos, de alimentos integrais, de fibras, vegetais e açúcares refinados. Ou seja, a gente pode dizer que é uma dieta aceitável até a parte dos açúcares refinados, né? Uma dieta saudável. Um outro conjunto de pessoas que têm um alto consumo de proteína, especialmente de origem animal, de gorduras e açúcares refinados, tem com maior quantidade lá no intestino essa comunidade bacteriana, de bacterióides, pertencente ao filo Bacteroidetes. E aqui nós temos um padrão dietético que não é tão aceitável, não é tão saudável. E aí nós temos um terceiro enterotipo, na qual predominam ruminococcus e lactobacilos, e ele vai ser encontrado em indivíduos que têm uma dieta rica em fibras, amidos resistentes e com pouca variedade. Tá? Então, são os 3 enterotipos hoje mais conhecidos, baseados predominantemente pelo padrão dietético que cada indivíduo tem. E como eu disse, como a gente vem com flutuações do consumo alimentar, né? Então, se num dia eu tenho esse padrão de carboidratos complexos, fibras, alimentos integrais, e no outro dia eu tenho agora um consumo maior de proteína, especialmente de origem animal e de gorduras, é claro que o tipo de bactéria que vai se beneficiar com esse substrato que está chegando e que vai usar para o seu crescimento são conjuntos diferentes. Então, eu vou causar uma mudança da minha microbiota, tá? E isso não precisa ser de um dia para o outro, né? Isso acontece dentro do mesmo dia. No meu café da manhã, eu consumo mais fibra alimentar. No meu almoço, eu consumo mais proteína de origem animal e gordura. Então, ao longo das refeições, ao longo do dia, eu estou fornecendo substratos para comunidades diferentes proliferarem e crescerem. Então, existe uma flutuação dentro dessas proporções ao longo do dia. O que também torna um desafio conhecer qual é a microbiota. Porque se eu vou fazer uma análise de microbiota no horário da manhã, pós-café, eu teria um padrão X baseado naquilo que foi consumido. Agora, se eu vou fazer uma análise de microbiota ao final da tarde, depois do almoço, depois do café da tarde, o padrão vai ser diferente, porque provavelmente a composição dessa refeição é diferente. Tá? Então, existem desafios que a gente vai discutir também mais adiante. Essa microbiota intestinal tem várias funções. Elas servem como coadjuvantes do processo de digestão, especialmente daqueles componentes que não foram digeridos completamente, né? Especialmente carboidratos, proteínas, são capazes de digerir, né? E tornando, então, acessível para serem absorvidos pelo nosso intestino. Elas metabolizam componentes que a gente não teria capacidade de metabolizar, são chamados de xenobióticos, como alguns componentes dietéticos que a gente não tem enzimas para degradar ou para digerir, ou até mesmo para metabolizar, medicamentos, até produtos do próprio organismo interno, que são usados no processo de detoxificação hepática. Eles chegam no intestino via sais biliares e ali eles sofrem modificações e podem voltar a ser produtos tóxicos ativos que são absorvidos, enfim, gerando um ciclo vicioso, podemos assim dizer. Outra função importante da microbiota intestinal é produzir, né, uma função produtora. Produz o quê? Ácidos graxos de cadeia curta, como propionato, acetato e butirato. E esses ácidos graxos de cadeia curta são produzidos a partir de carboidratos não digeridos, e na sua maioria, então, são fibras alimentares que servem como substrato para a produção desses ácidos graxos. Produz vitaminas, especialmente do complexo B. Praticamente todas as vitaminas do complexo B são produzidas pela microbiota intestinal.
Claro que a quantidade que é produzida não é suficiente para atender as demandas corporais, então ainda precisa da demanda de ingestão, mas as bactérias do intestino são capazes de produzir praticamente todas as vitaminas do complexo B, né? E aí, bom, a gente sabe que o intestino grosso não é uma região completamente delimitada ou tem como função principal a absorção, né, de nutrientes. Então, por mais que se produzam alguns nutrientes aí no intestino grosso a partir da microbiota intestinal, muitos deles não são completamente absorvidos, porque não é uma função principal da mucosa do intestino grosso essa absorção. E aí nós temos também produção de componentes metabólicos, como sais biliares conjugados, trimetilamina, alguns antibióticos que são produzidos e que são usados aí para limitar o crescimento de outras bactérias, são absorvidos posteriormente, que vão ter um efeito sistêmico no nosso corpo. Então, a microbiota intestinal não apenas existe no nosso intestino, ela existe e ela exerce funções, e muitas dessas funções, como o processo de digestão, metabolização de antibióticos, produção de vitaminas e ácidos graxos e de metabólitos, trazem benefícios ao nosso organismo, trazem consequências positivas da presença dessa microbiota lá no intestino grosso. E essa produção de ácidos graxos de cadeia curta, de metabólitos derivados de sais biliares, acaba trazendo também muitos dos impactos favoráveis longe do intestino, né? Os efeitos da microbiota distante do intestino, como, por exemplo, sobre o sistema nervoso central, sobre a circulação sanguínea, músculo cardíaco, né? Existe uma certa interação da microbiota com órgãos sistêmicos distantes do intestino. E aí, esse efeito perpassa, então, pela produção de metabólitos pela microbiota que são absorvidos e que vão exercer esses efeitos longe do intestino. Então, aqui nós temos nessa figura uma ilustração mostrando a chegada de um carboidrato não digerível. A gente, por definição, considera carboidrato não digerível como uma fibra alimentar. Então, essa fibra alimentar chega, não foi digerida, não foi absorvida, mas as bactérias conseguem degradá-las, usá-las, né, para sua sobrevivência, seu crescimento, seu metabolismo. E a partir dessa utilização desses componentes não digeridos e não absorvidos é que há a produção desses metabólitos originários da microbiota intestinal. Percebam que essa figura ela é muito realística. Nós temos uma mucosa do intestino grosso que é recoberta por uma bicamada de muco, uma camada mais espessa, essa logo aqui está acima da mucosa, e uma menos espessa, uma bicamada. E aqui, bem no centro do tubo intestinal, é que nós chamamos de luz intestinal, ou de lúmen intestinal. Então, a microbiota ela está presente especialmente na luz intestinal e não em contato com as células da mucosa intestinal. Por quê? Essa camada de muco, que é composta, feita por proteínas, especialmente a mucina, que é a principal, ela impede o contato direto de micro-organismos da microbiota com as células que compõem essa mucosa intestinal. É uma barreira física. Imagine que aqui nós temos um conjunto de micro-organismos simbióticos, benéficos e também patogênicos. Alguns produzem metabólitos saudáveis, outros toxinas. Então, limitar o contato dessas bactérias potencialmente patogênicas, lesivas ou de suas toxinas, né, com a mucosa intestinal é uma forma de proteger essa mucosa intestinal, uma forma de manter a sua integridade. Então, é aqui na luz intestinal, no meio do tubo, em que nós encontramos a microbiota intestinal. E ela vai interagir com a mucosa por meio da produção de metabólitos especialmente. Né? Então, não entendam que uma certa bactéria probiótica, que a gente fala que são bactérias saudáveis, ela vai ser absorvida ou vai adentrar o nosso corpo. Em condições normais, isso não aconteceria de maneira nenhuma. Bactérias gram-positivas ou gram-negativas são antígenos, independente de se são probióticas ou não. Se houvesse entrada de qualquer tipo de bactéria no nosso organismo, nós teríamos uma resposta imune inflamatória assim instalada. Né? Então, a bactéria probiótica tem que ficar no intestino. Não tem que ser absorvida, tampouco tem que ser translocada para dentro do nosso corpo. E o mesmo para as bactérias patogênicas que também residem nesse nosso organismo. O que a gente absorve dessa microbiota, o que a gente acaba usando dessa microbiota é os produtos que elas geram, né? Esses ácidos graxos de cadeia curta, as vitaminas, esses metabólitos é o que a gente acaba usufruindo da microbiota.
Então, aqui nós temos os 3 ácidos graxos de cadeia curta principal, acetato, butirato e propionato, e todos eles são derivados da metabolização de carboidratos não digeríveis, né, que chegam lá no intestino grosso, na sua maioria, fibras alimentares. E eles justificam muitos dos benefícios de ter uma microbiota saudável. Porque quem produz mais desses ácidos graxos de cadeia curta são as boas bactérias e não as más bactérias. Então, quando tem uma microbiota saudável, a produção deles é adequada e pode trazer benefícios. Vejam só os efeitos que esses ácidos graxos de cadeia curta podem trazer no nosso corpo. São efeitos locais no intestino, melhoram as proteínas de junção entre as células, então vedando melhor esse espaço, essa barreira da mucosa intestinal, promove aqui o crescimento, a proliferação e a integridade das células da mucosa intestinal, lembrando que essa célula da mucosa é uma barreira física que impede a entrada de micro-organismos ou de toxinas de origem intestinal, ao mesmo tempo que esses ácidos graxos de cadeia curta são também fontes energéticas para essas células. Elas são usadas para produzir ATP e manter o funcionamento normal das células da mucosa intestinal. Depois, esses mesmos ácidos graxos eles têm ligantes em células imunes, e quando eles se ligam ao seu receptor de membrana nessas células imunes, eles induzem fenótipos anti-inflamatórios, ou também chamados de fenótipos de tolerância, que acabam minimizando, reduzindo o processo inflamatório, e mais adiante vamos ver que ao reduzir o processo inflamatório, existe uma prevenção do desenvolvimento de processos alérgicos de origem alimentar ou de qualquer componente que possa chegar no intestino. Também existe uma influência desses ácidos graxos nas células chamadas intraendócrinas, o nosso intestino. Ele é repleto, especialmente o intestino delgado, de células com função endócrina, porque são células que produzem e secretam mensageiros de ação endócrina. Então, eles estimulam a produção e a secreção de vários desses mensageiros que agem em órgãos distantes, como o PY, o GLP-1, que acabam tendo influência na secreção de insulina no pâncreas e também nos processos de controle de fome e saciedade lá no sistema nervoso central. Os mesmos ácidos graxos de cadeia curta também estimulam a ativação do sistema neuronal ligado à mucosa intestinal, reduzindo, acelerando, né, o trânsito intestinal e, ao mesmo tempo, estimulando ou não a atividade do sistema nervoso. E aí pode, então, ter algum efeito sobre o comportamento, sobre o humor, sobre a ansiedade desse indivíduo. Claro que são efeitos, né, distantes lá do intestino. Esses efeitos que não estão focados no intestino são efeitos menos perceptíveis da microbiota intestinal quando comparado aos efeitos locais lá no intestino dessa microbiota. Tá? Então, eles são os mais perceptíveis e esses são pouco menos perceptíveis, mas podem acontecer. E existem também a influência dos ácidos graxos de cadeia curta, produzidos pela microbiota saudável, em estimular a secreção de vários hormônios, vários mensageiros neurotransmissores, que também são capazes de influenciar o comportamento, o humor, né, e a ansiedade deste indivíduo. Então, o que nós temos de benefício a partir da microbiota não é porque a microbiota adentra o nosso corpo, a boa bactéria entra no nosso corpo. Não, é porque a boa bactéria faz uma configuração de microbiotas, de comunidades microbianas favoráveis para a produção de metabólitos que exercem efeitos positivos quando são absorvidos no nosso corpo. Essa microbiota, graças à pesquisa básica com animais de laboratório, né, a microbiota ela já foi associada com importantes efeitos locais e sistêmicos. Né? Como eu disse, os locais são mais perceptíveis. Como é que foi feita essas descobertas? Né? Tudo parte a partir de um tipo de rato chamado germe-free. É um rato que nunca teve contato com micro-organismos na sua vida. Né? Então, o seu organismo, especialmente o intestino, que é o nosso foco, ele é estéril desde o seu nascimento até a sua morte. Então, ele não tem microbiota em nenhuma região anatômica. Então, o que se faz para conhecer o papel da microbiota? Eu pego um rato germe-free e um rato com microbiota, né, criado livremente com microbiota intestinal. E eu vejo quais são as diferenças de resposta de um para outro. A única diferença dos dois é a presença ou a ausência de microbiota. Então, quando eu identifico uma diferença, seja morfológica, seja funcional de algum tecido, eu vou atribuir essa diferença à ausência da microbiota ou à sua presença, né, como que. Então, este é um exemplo de um estudo mostrando essa diferença do impacto da microbiota sobre a formação da mucosa intestinal. Nesse quadro,
à esquerda de vocês nós temos um rato germe-free, sem microbiota intestinal, e um exemplo gráfico de como é a sua mucosa intestinal. E do lado direito, um rato com microbiota intestinal e a configuração da sua mucosa. Visivelmente já dá para ver que tem diferença sim, né? Começando pela altura das vilosidades, elas são mais altas e finas do que comparado com o rato que tem microbiota. Vamos observar que as criptas de Lieberkühn, elas são mais profundas nesse rato que tem microbiota do que comparado com o ratinho sem microbiota. Percebam que a quantidade de IgA, que é a imunoglobulina, um anticorpo, que é secretado para fora, produzido aqui pelas placas de Peyer e secretado para fora para definir a mucosa intestinal, está muito mais presente quando o rato tem microbiota do que comparado com o ratinho germe-free. Vamos observar que a presença de antibióticos produzidos pelas células de Paneth, que vivem aqui no fundo das criptas, são células que produzem antibióticos para proteger justamente as células tronco, que também estão localizadas aqui no fundo das criptas. Esses antibióticos são muito mais numerosos, são muito mais frequentes e quantitativamente maiores no rato que tem microbiota do que no ratinho sem microbiota intestinal. Vejam que a capilaridade, os vasos sanguíneos que irrigam essa mucosa também é muito mais complexo, muito mais variada, né, no ratinho que tem microbiota do que comparado com o rato sem microbiota, além do tamanho e da função das células imunes. Então, esse aglomerado de células imunes associado à mucosa é chamado de placas de Peyer, ou também chamado de tecido linfóide associado à mucosa. E vejam que no ratinho que tem microbiota, essa placa de Peyer é mais complexa, tem um número maior de células imunes do que no ratinho sem microbiota. E além disso, esses ratinhos com microbiota saudável, o fenótipo dessas células imunes aqui associadas à mucosa é um fenótipo anti-inflamatório de tolerância do que quando comparado com o ratinho sem microbiota. Também podemos observar aqui diferenças no muco, na quantidade de muco que é produzida. Quando não se tem microbiota, o muco é fino. Já na presença de uma microbiota saudável, aí nós vamos ter uma camada mais espessa e adequada de muco, né, protegendo essas células epiteliais da mucosa intestinal. Então, é evidente que a microbiota intestinal exerce, sim, algum efeito sobre a morfologia, a composição e a função dessas células da mucosa intestinal. E, portanto, se faz necessário que essa microbiota seja também saudável. Não apenas exista, mas que seja de uma forma, de um contexto considerado ideal ou saudável. Nós temos uma influência da microbiota sobre o sistema imune, e aí ela pode, então, promover ou reduzir inflamação, e por esse motivo, normalmente por afetar o sistema imune e estar relacionado com o processo inflamatório, é que a microbiota se relaciona com processos patológicos. Aí ela influencia o metabolismo também como uma consequência principal da resposta inflamatória que ela pode gerar ou pode modular. Ela contribui com a motilidade intestinal e também pelo eixo cérebro-intestino com o comportamento e humor do indivíduo, como a gente viu já no slide anterior, especialmente pela produção de metabólitos que agem no sistema nervoso central. Então, esse é um outro gráfico que mostra essa interação do eixo cérebro-intestino, na qual os metabólitos derivados da microbiota intestinal, sejam eles ácidos graxos de cadeia curta, do metabolismo do triptofano, que algumas bactérias acabam metabolizando o triptofano e não deixando ele disponível para ser usado para a produção de serotonina lá no sistema nervoso central, ou seja, pela produção de mediadores inflamatórios quando essa microbiota não é saudável, tudo isso chega e atravessa a barreira hematoencefálica e acaba, então, estimulando centros hipotalâmicos, né, que acabam controlando o comportamento e o humor do indivíduo. Então, existe sim uma interação entre a microbiota, entre o intestino e o cérebro, né, e essa interação ela não é unidirecional, apesar dessa figura inicial aqui do lado esquerdo mostrar essa direção única da microbiota em direção ao hipotálamo, ao sistema nervoso central, mas ela é bidirecional. Na figura do lado, na figura direita, mostra isso, que o hipotálamo, o sistema nervoso, através da secreção, do estímulo da secreção de cortisol, é possível modular o crescimento e a composição dessa microbiota intestinal. Então, o cortisol, ele acaba reduzindo a atividade das células da mucosa intestinal, acaba promovendo menor expressão de proteínas de junção, então acaba afetando a integridade da mucosa intestinal e acaba também influenciando, né, as células músculas que controlam o trânsito intestinal, né, normalmente acelerando o trânsito intestinal. E ao acelerar o trânsito intestinal, lembrem lá no início da aula, a quantidade de substrato que fica disponível para ser usado por essas bactérias, ela fica por um tempo menor, né, acaba tendo um tempo reduzido de permanência na luz intestinal para ser aproveitado
por essas bactérias que ali residem, e acaba afetando, portanto, o crescimento desses micro-organismos. Então, é uma linha bidirecional, na qual o intestino, sim, tem ligação com o cérebro e influencia a sua função, e o inverso também é verdadeiro. Sobre o sistema imune, nós temos, então, um papel importante da microbiota intestinal, uma vez que nós temos um sistema imune muito bem desenvolvido e complexo que está associado à mucosa, e ele está justamente aqui para proteger essa mucosa. Então, esse sistema imune interage tanto com essas células epiteliais, quanto com a microbiota que residem na luz intestinal. Essas células epiteliais, como a célula M, por exemplo, é uma célula que apresenta componentes da microbiota para o sistema imune. E aí, se ela apresentar algo que é potencialmente patogênico, lesivo, é óbvio que esse sistema imune tem que se armar, ou seja, assumir um fenótipo de intolerância, um fenótipo inflamatório, para poder se defender caso haja a entrada desses micro-organismos patogênicos, né, ultrapassarem essa barreira da mucosa intestinal. Agora, se a gente tiver bactérias, uma microbiota saudável, né, na sua maioria são bactérias simbióticas, probióticas, elas acabam levando a um fenótipo que é mais anti-inflamatório ou de intolerância. Né? E aí pode ser justamente pela apresentação das bactérias menos potencialmente lesivas, menos patogênicas, então vai levar um fenótipo menos inflamatório, ou seja, pelos produtos dessa microbiota saudável que acaba sendo absorvido e, ao ter ligantes específicos em células imunes, promovem essa transformação para um fenótipo de tolerância, de ser anti-inflamatório. Tá? Então, tem um papel muito importante na microbiota em regular e modular esse sistema imune. Então, quando nós temos um estado de microbiota chamado de eubiose saudável, na qual eu tenho mais bactérias probióticas saudáveis vivendo no meu intestino, eu vou ter um sistema imune anti-inflamatório, tolerante, eu vou ter uma mucosa íntegra, que impede a entrada de micro-organismos, uma barreira de muco também aceitável. Quando eu tenho uma disbiose, ou seja, uma microbiota que já não é mais saudável, eu vou ter um acréscimo aí do conjunto das comunidades que são patogênicas, eu vou ter agora uma lesão sendo causada pelas da mucosa, né? Então vai ter uma agressão direta das bactérias patogênicas ou de suas toxinas, essas células que compõem a mucosa intestinal. Imaginem que ao promover a apoptose ou a necrose dessa célula, eu tenho agora uma porta aberta para a entrada de micro-organismos ou toxinas da luz intestinal, e é óbvio, então, que eu vou precisar armar o meu sistema imune para poder combater isto que está entrando que não é saudável. Então, agora eu tenho um fenótipo do sistema imune que é pró-inflamatório. E esse fenótipo pró-inflamatório é o que está relacionado com várias doenças cuja disbiose intestinal participa como causa ou como consequência. E, ao mesmo tempo, eu vou ter destruição também das células produtoras de muco, e aí a quantidade de muco é limitada no estado de disbiose intestinal. Os fatores que modificam a microbiota são vários, desde o exercício físico, o estresse, uso de medicamentos, e aí o uso de antibiótico é um grande componente que afeta a microbiota, né? E dependendo do tipo de antibiótico, o impacto é muito maior ou menos lesivo. Mais adiante eu mostro um slide um pouquinho falando desses antibióticos. A idade acaba sendo um outro fator que modifica a microbiota. A motilidade gástrica, a secreção gástrica, a dieta, como já discutido, o tipo de parto pela qual a gente vem ao mundo também começa a influenciar nos primeiros anos de vida a composição da microbiota. A região geográfica é outro fator importante e, claro, fatores intrínsecos do indivíduo, como os fatores genéticos e a produção de antibióticos, como antibióticos naturais ou até mesmo fatores imunes, como imunoglobulinas. Tá? Então, são vários fatores que afetam essa microbiota. E eu costumo dizer, atire a primeira pedra quem não está exposto diariamente a um desses fatores, né? Especialmente aí a dieta não saudável, ao uso de medicamentos. Aí nós temos outros fatores como a convivência com animais de estimação também modifica, tamanhos de famílias diferentes acabam trazendo impactos diferentes no microbiota, o nível de higiene pessoal e do ambiente que a gente vive é um outro fator importante. No caso de recém-nascidos, o uso de fórmula infantil ou aleitamento materno são fatores que vão pré-definir o início da formação dessa microbiota infantil. E temos outros medicamentos, não são antibióticos, que também são modificadores da microbiota, especialmente os antiácidos estomacais, os procinéticos, laxantes, estatinas, opioides, metformina. São grandes categorias de medicamentos muito utilizados que acabam trazendo impactos
sobre a microbiota. E entendam que modificar a microbiota não necessariamente é conduzir a um contexto de disbiose. Não, pode se modificar no sentido de favorecer, né, a eubiose, de manter a eubiose. Por exemplo, quando eu faço atividade física de leve a moderada, eu estou favorecendo o estado adequado de microbiota. Agora, uma atividade física muito intensa ou a falta de atividade física ou hábito sedentário estão relacionados com a disbiose, promotores da disbiose intestinal. Outro exemplo, a dieta, né, que é algo que já foi comentado antes. Se eu tenho um padrão de consumo mais saudável, eu vou ter um estado mais adequado de microbiota. Se eu tenho um padrão de consumo alimentar que não é tão saudável, eu vou modificar essa microbiota para um estado não saudável, ou seja, de disbiose. Então, essa modificação ela pode ir para ambas as direções, ser positiva ou negativa. Em relação ao tipo de parto e a idade, né, que são fatores que modificam a microbiota, vejam só, bem simples interpretar esses gráficos, cada bolinha de cor diferente significa uma comunidade microbiana diferente. A gente vai analisar apenas o intestino. Então, aqui nós temos 3 estágios de vida: recém-nascido, criança, pequenininho, um bebê, um adulto e um idoso. Analisando aqui a composição, e aqui estão as comunidades, né, os filos para cada cor, a gente observa que as crianças e recém-nascidos, no intestino, tem mais do filo Firmicutes. Já o adulto e o idoso passam a ter mais em abundância do filo Bacteroidetes. Tá? Então, a idade é um fator que modifica a microbiota intestinal. Modifica em virtude do funcionamento do nosso organismo, do que a gente come, do estilo de vida que a gente leva, então acaba influenciando essa composição de microbiota. Normalmente, acredita-se que essa relação que está aqui embaixo, ela é verídica para a idade, que há uma redução da interindividualidade, dessa variabilidade interindividual, ou seja, as crianças têm maior diferença de micro-organismos no intestino do que os adultos. Agora, os adultos e idosos já têm uma semelhança interindivíduo dessa composição, pelo menos a nível de filo. E a diversidade bacteriana acaba crescendo. Tá? Então, apesar de ter semelhanças de filos, né, os tipos de bactérias que existem nas espécies e os gêneros acaba crescendo com a idade. Aqui nós temos, do lado direito, mais uma figura mostrando isso. Imaginem aqui nesse gráfico superior que cada cor é um filo diferente. E aqui nós temos, então, o que acontece com a microbiota de neonatos nascidos pelo parto normal, vaginal, no gráfico C, e no gráfico D, cesariano. Então, vejam que nos primeiros 12 meses pós-parto, existe uma grande diferença de composição de microbiota para quem nasceu de parto normal ou cesariano. Mas que a partir de 12 meses, parece que há uma semelhança, né? Existe uma correção dessas discrepâncias nos primeiros 12 meses e parece ser um pouco mais semelhante a essa microbiota. Então, o tipo de parto vai definir inicialmente qual é essa composição de microbiota intestinal. E aqui embaixo no gráfico com a setinha, com as linhas, a gente consegue observar o que acontece, né? Essas 12 meses iniciais. Existe uma diminuição aqui de algumas comunidades e um acréscimo nos primeiros 12 meses de outras comunidades bacterianas. Então, esses 12 meses iniciais de vida é o período de formação da microbiota e a partir deste, então, a gente acaba mantendo esse nosso fenótipo da microbiota para o resto da vida. A região geográfica também é um fator importante devido a fatores como o hábito alimentar, cultural, ambiental que existe em cada uma dessas regiões. Por exemplo, vamos pegar aqui o trato gastrointestinal de adultos, circundados aqui por essa linha verde. Então, nós temos aqui um adulto que vive nos Estados Unidos, a maior comunidade microbiana é do filo Bacteroidetes, que está aqui, e aí o adulto que já vive na Itália, a maior comunidade microbiana do intestino, é este em azulzinho, que está aqui, que é o filo Firmicutes. Tá? Então, a região geográfica acaba trazendo impacto, sim, nessa microbiota. E aí, se você reside hoje em uma região e migra para outra, você tende a ter essa influência para modificar a sua microbiota, mas lembre que ela tem resiliência. Então, quando você tirar ou excluir esse fator de exposição, né, ela tende a voltar ao estado anterior. Sobre o papel de antibióticos, aqui nós temos uma listagem de alguns antibióticos e o que eles causam na microbiota intestinal.
dependendo do espectro de atuação dele, então nós vamos ter perda de algumas poucas comunidades ou de grandes ou praticamente todas as comunidades intestinais, né? Neste exemplo, a vancomicina, que é utilizada, por exemplo, para o tratamento da infecção de Clostridium difficile, vai fazer perda geral de micro-organismos, né? E uma redução também muito grande da quantidade total de micro-organismos. Então, o uso de antibiótico impacta de maneira muito direta e significativa na microbiota. E por isso que hoje se tem como costume, já se tem como recomendação em alguns protocolos, que toda vez que há uso de determinados antibióticos, especialmente de amplo espectro, que se haja também um tratamento probiótico acompanhado, né, que se prescreva o probiótico para poder minimizar esse impacto do antibiótico sobre a microbiota intestinal. E pesquisas já têm demonstrado que o uso de antibióticos, especialmente durante a gestação, nos primeiros anos de vida, está associado com o desenvolvimento de doenças metabólicas como obesidade, diabetes e o ganho de peso excessivo. E aí a justificativa que esses estudos encontraram dessa associação entre usar precocemente antibióticos e promover doenças metabólicas é porque o antibiótico modifica a microbiota intestinal para uma configuração de disbiose, e essa disbiose é causadora, então, dessa alteração do metabolismo e do ganho de peso. Bom, e aí a gente chega agora falando de eubiose e disbiose. O que seria uma microbiota saudável que se enquadraria no termo de eubiose? Não sabemos até então o que é de fato uma microbiota saudável. Hoje, a gente tem como parâmetro de microbiota saudável, do estado de eubiose, qualquer indivíduo que seja saudável. Então, a microbiota dele pode ser considerada uma microbiota saudável. E toda vez que eu pego um indivíduo que tem essa microbiota saudável e ela é modificada, ou seja, existe incremento de alguma comunidade, ou existe redução de alguma comunidade, ou até mesmo a incursão de uma nova comunidade, ou seja, eu estou então agora tendo um desvio dessa microbiota saudável, nós chamamos de disbiose intestinal. Tá? Então, hoje, o que se conhece como microbiota intestinal, que também é um desafio chegar a essa conclusão de qual é a microbiota intestinal ideal ou saudável, hoje se tem essa definição, que é qualquer microbiota associado a um indivíduo saudável. Se ela está presente no indivíduo saudável, que tem estilo de vida saudável, hábito alimentar saudável, não tem doenças, então o padrão que ele apresenta pode ser considerado microbiota saudável. Eu pego agora um segundo indivíduo e comparo a microbiota dele com esse indivíduo saudável. E se esse segundo indivíduo já não tem a mesma microbiota, a gente não pode mais dizer que a dele é saudável. Então, ele tem uma disbiose intestinal. Isso normalmente é feito com os estudos com as doenças. Eu pego lá o indivíduo que tem obesidade e comparo a microbiota desse indivíduo com obesidade de um indivíduo saudável, sem obesidade. E eu vejo se são iguais ou diferentes. E aí os estudos mostraram que essa microbiota do indivíduo com obesidade é diferente da microbiota do indivíduo que não tem obesidade, que é saudável. Então, é o indivíduo com obesidade que tem a disbiose intestinal. Nesse estado de disbiose intestinal, existe a proliferação dos patógenos, na sua maioria, redução dos simbióticos e, portanto, existe a agressão e processos inflamatórios sendo ativos a partir dessa composição não favorável. Tá? E aí, favorece a manutenção, a progressão ou até mesmo o desenvolvimento de situações patológicas no nosso corpo, essa disbiose intestinal. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é sempre isso, pegar o indivíduo que eu estou testando comparado com o indivíduo saudável. E eu preciso conhecer a microbiota dele. E esse conhecimento de microbiota hoje se dá por meio de sequenciamento genético. Os testes que terminam em ômica, ou omics em inglês. Proteômica, metabolômica, enfim, são vários testes genéticos que avaliam, então, o tipo de bactéria que está lá, né, o que ela tem feito, e aí, quando eu comparo de um teste versus um padrão de referência que é esse indivíduo saudável, e se eu observar que aquela microbiota do teste é diferente desse padrão de referência do saudável, a gente dá o diagnóstico de disbiose. Tudo bem? E aí o tratamento desses indivíduos com disbiose deveria ser justamente nisso, no conhecimento de como se comporta essa microbiota dele. E a partir desse conhecimento de como é a microbiota dele, de como é a sua disbiose intestinal, é que a gente vai conseguir tratar melhor ela.
Hoje a disbiose ela já é associada em várias pesquisas com várias doenças aqui apresentadas nessa tabela, são apenas algumas aqui descritas, existem já outras que já foram também relacionadas. O que não se sabe é a relação causal da disbiose com essas doenças, ou seja, o que veio primeiro, se foi a disbiose que é causadora, que promove o desenvolvimento dessas doenças, ou se é a doença em si que se instala primeiro e que promove, portanto, a modificação da microbiota. Ainda está em investigação quais são essas relações causais entre microbiota e as doenças. Cada disbiose, isso é importante, cada disbiose é diferente nas diferentes doenças, ou seja, a modificação que acontece na microbiota, no câncer, por exemplo, no câncer de colo e reto, é diferente da modificação da microbiota para quem tem obesidade. É diferente de quem tem desnutrição energético-proteica. É diferente de quem tem diabetes mellitus. Então, cada disbiose, ela é diferente da outra. E se eu quiser, portanto, tratar essa disbiose de maneira eficaz, eu deveria conhecer como se comporta, como é essa disbiose em cada situação. Tá? E aí, ao conhecer essa disbiose e modular a disbiose no sentido de corrigir esse desvio e voltar para o estado saudável, para o estado de eubiose, é hoje uma grande oportunidade de tratamento para várias doenças. Né? Aqui nós temos um exemplo de como essa microbiota ela pode ser até causadora de determinadas doenças metabólicas no nosso corpo. Então, nós temos aqui, mais uma vez, o ratinho livre de germes e o ratinho com microbiota. Ambos foram submetidos a uma dieta obesogênica, rica em gorduras e açúcares. Depois de um certo tempo, comendo a mesma quantidade de comida, só o ratinho que tinha microbiota desenvolveu obesidade. E o ratinho livre de germes não desenvolveu obesidade, mesmo sendo submetido à dieta obesogênica. Conclusão. Aqui, a microbiota foi a mediadora da obesidade, ou a causadora da obesidade. Então, através de pesquisas básicas como essas, utilizando ratos livres de germes, é que se pode chegar a alguma relação causal. Tá? E aqui é um exemplo deste. Como eu disse, cada disbiose é diferente em cada situação de doença. Então, vejam só, aqui tem 3 situações de doença renal crônica, autismo e obesidade. E vejam que o que muda de comunidades bacterianas são diferentes em cada uma delas. Logo, o tratamento tem que ser personalizado, né, individualmente para cada um deles. Não deve ser o mesmo para todos, uma vez que a disbiose é diferente para cada uma dessas situações. Tá? Essa disbiose intestinal está associada com o desenvolvimento de alergias, especialmente porque na disbiose você tem um estímulo das células imunes associadas à mucosa que são pró-inflamatórios. Então, essa célula pró-inflamatória ela vai ser muito mais reativa a possíveis antígenos alimentares que chegam aqui na luz intestinal e que são facilmente absorvidos porque existe menor proteção de barreira no estado de disbiose intestinal. Né? Então, a disbiose, onde há perda da integridade da mucosa, perda da quantidade de produção de muco, facilidade na translocação bacteriana, de toxinas, até mesmo de antígenos alimentares, vai chegar aqui nas camadas subepiteliais, nas camadas subjacentes à mucosa intestinal e vai encontrar agora uma célula imune que foi ativada por esse processo inflamatório também oriundo dessa disbiose intestinal. Então, esse fenótipo que a célula imune assume a partir da disbiose é um fenótipo de intolerância que vai reagir tanto para os componentes patogênicos da microbiota quanto para os antígenos alimentares que está chegando. Então, ele não está tolerando esses antígenos, está, portanto, desenvolvendo uma possível alergia alimentar. Tá? Então, a disbiose intestinal associa-se com alergias alimentares. E como se trata essa disbiose intestinal? A gente pode utilizar moduladores da microbiota, como pré-bióticos, probióticos, pós-bióticos e simbióticos. O pré é um componente alimentar que vai fazer o crescimento de bactérias positivas, simbióticas. O probiótico é um produto normalmente farmacêutico ou então um produto alimentar que é enriquecido com bactérias probióticas que fornece o próprio micro-organismo que vai colonizar o intestino. Né? Por exemplo, aí nós temos os leites fermentados que são ricos em bactérias probióticas. Então, eles fornecem a comunidade de bactérias que vai colonizar o intestino. Então, são chamados de probióticos. O pós-biótico são os produtos das boas bactérias que podem ser vinculados na forma de suplementos ou complementos, como
ácidos graxos de cadeia curta, são chamados de pós-bióticos. E o simbiótico é um produto que une o pré e o probiótico ao mesmo tempo, que tem um componente que leva ao crescimento de boas bactérias e que tem a própria comunidade bacteriana sendo veiculada ao mesmo tempo. Isso é uma forma de modular essa microbiota intestinal, essa disbiose. No entanto, a forma mais eficaz é fazer o transplante ou a transferência de microbiota intestinal, como se fosse um transplante de órgãos mesmo. Você tem um doador, um indivíduo que tem uma microbiota saudável, e essa microbiota, por meio das fezes, é transferida para um receptor, né, que é um indivíduo que tem alguma doença que está associada com essa disbiose. Então, existe uma transferência experimental de microbiota entre indivíduos. É o mais eficaz por quê? Nesse processo de transferência, existe a necessidade, primeiro, de eliminar a microbiota original do indivíduo, então uma alta dose de antibióticos de largo espectro, elimina a microbiota do indivíduo, e na sequência transfere-se a microbiota do doador. E essa transferência pode ser feita por endoscopia ou pelo consumo de cápsulas, enfim, tem vários métodos que pode ser feita essa transferência de microbiota. E é o método mais eficaz, porque aqui eu transfiro o microbioma inteiro para o intestino do indivíduo. Enquanto que se eu usar pré-biótico, probiótico ou simbiótico, eu tenho uma amplitude muito baixa, porque eu estou usando apenas um componente que vai limitar ou propiciar o crescimento de uma comunidade de bactérias. Ou então eu vou dar um probiótico que tem 3 tipos de comunidades bacterianas, né? E a gente viu lá que no início que tem mais de 2.000 espécies diferentes. Então, se eu dar 2 ou 3 espécies, talvez não tenha um efeito tão significativo. Então, a transferência, quando eu coloco esse conjunto de comunidades na sua plenitude, seu microbioma, com certeza é muito mais eficaz do que usar esses moduladores como pré, pró ou simbiótico. Além disso, é necessário adotar estilos de vida que promovem a boa microbiota, estão aqui do lado descrito quais são eles, né? E abandonar aqueles que são associados com o desenvolvimento, com a manutenção da disbiose intestinal. Então, o transplante de fezes ou de microbiota intestinal, ele já é algo vigente em protocolos médicos, especialmente para o tratamento de Clostridium difficile. Estava lendo alguns estudos recentemente mostrando que alguns antibióticos utilizados para o tratamento da Clostridium difficile têm uma taxa de eficácia de 50% em média. Agora, as técnicas que envolvem o transplante de microbiota intestinal para o tratamento dessa infecção têm sucesso em cerca de 90% a 95% das vezes que acontece esse protocolo de transferência de microbiota. Então, acaba se tornando um protocolo ou um tratamento, uma intervenção mais eficaz neste exemplo do controle do Clostridium difficile. Né? Então, aqui tem algum exemplo. A gente vai fazer a coleta de uma fezes de doador saudável. É claro que eu tenho que me certificar de que essas fezes elas só têm comunidades ou têm uma microbiota saudável, então, tem que analisar a composição dessa microbiota, testar para a presença de patogênicos, e depois, então, dessa certeza que essas fezes têm uma boa microbiota, é que eu vou processá-la e introduzi-la no intestino por meio de técnicas como endoscopia ou então pelo consumo oral de cápsulas contendo essa microbiota. Aqui nós temos um exemplo de como esse transplante de microbiota intestinal pode sim ser usado para o tratamento de várias situações onde a disbiose está presente e que pode ser a causadora dessas situações. Né? Então, mais uma vez, ratinhos livres de germes. Esses ratinhos, eles receberam uma microbiota de um doador que tinha um peso, um estado nutricional diferente. Então, o primeiro ratinho recebeu a microbiota de um doador com peso normal, o segundo de um doador obeso e o terceiro de um doador desnutrido. E depois de um tempo, o que aconteceu com esse ratinho que recebeu essa microbiota intestinal dos seus doadores? Eles assumiram o fenótipo nutricional do seu doador. Ou seja, o ratinho que recebeu a microbiota do que tinha peso normal permaneceu com peso normal. O que recebeu a microbiota do obeso se tornou obeso e o que recebeu do desnutrido se tornou desnutrido. Então, parece que essa microbiota transplantada traga, assim, um efeito muito significativo sobre, né, alguma situação de fisiologia, de funcionamento do nosso corpo e traz de uma maneira muito eficaz. E aqui surge, então, esse questionamento, essa possibilidade. Poxa vida, né? Se o ratinho que recebeu a microbiota intestinal do doador assumiu o fenótipo nutricional, então será que esse indivíduo, ou esse ratinho que é obeso, e receber
A microbiota do ratinho que é saudável, que tem peso normal, será que eu vou corrigir e tratar a obesidade dele? Então, hoje se tem ensaios clínicos que estão fazendo isso, né? Nós não temos ainda respostas para essa pergunta, mas já é um raciocínio que está em experimentação em ensaios clínicos ao redor do mundo. E, futuramente, quem sabe seja um tratamento promissor da obesidade, fazer o transplante de microbiota desses indivíduos obesos. Né? Então, como eu disse, o tratamento da infecção por Clostridium difficile, ele já é recomendado, o transplante de microbiota já é recomendado com um nível forte a moderado. Essa aqui é um guideline da Sociedade de Doenças Infecciosas da América, de 2017, 2018, publicado em 2018, mas criado em 2017, na qual eles recomendam, então, esse transplante de microbiota para o tratamento da infecção por Clostridium difficile quando ela não é erradicada, não é tratada pelas primeiras linhas de tratamento, que é o uso de antibióticos. Né? Então, se não for possível, aí se parte para essa transferência de microbiota. Aqui nós temos dois exemplos, dois slides, bem rapidamente. Foram dois estudos de caso apresentados em periódicos científicos sobre o transplante de microbiota. Esse primeiro caso era de um homem adulto com 33 anos, tinha colite ulcerativa. Então, aqui nós tínhamos essa morfologia, né, essa análise da composição morfológica do intestino antes do transplante de fezes, e ele recebeu 80 infusões de transplante de fezes ou de microbiota de um doador saudável, e o que aconteceu posterior, né, houve uma remissão dessa colite ulcerativa, e ele não precisou nem usar medicamentos por 7 meses após o transplante da microbiota intestinal. Então, se mostrou um tratamento, neste exemplo, nesse estudo de caso, um tratamento eficaz também para o controle da colite ulcerativa desse indivíduo. Este é um segundo caso, também apresentado na literatura científica, é um adolescente que tinha infecção por Clostridium difficile e também tinha doença de Crohn, que não era controlado pelo uso de corticosteroide, prednisona e azotilprina, e aí ele foi também tratado com transferência de microbiota intestinal. Ele recebeu 60 infusões e ele teve uma remissão clínica muito significativa aqui dessa doença de Crohn, né? E ele também sofria de acne grave, né? Um estado de acne a nível grave. E com o transplante de microbiota, tanto promoveu essa remissão da doença de Crohn, quanto, né, acabou ajudando a tratar também o caso de acne grave que ele tinha. E, ao mesmo tempo, aqui, permitiu, né, a cura da infecção por Clostridium difficile, esse transplante de microbiota intestinal. Aqui nós temos, então, agora, uma revisão recente do ano passado, mostrando em que momentos ou em quais situações clínicas que já indicam e que estão em pesquisa, né, estão em andamento, os potenciais situações em que o transplante de microbiota fecal pode ser algo necessário para ajudar no tratamento, ou até mesmo ser a primeira linha de tratamento, né, doença. Então, por enquanto, é recomendada somente aqui para infecção por Clostridium difficile, que não responde à primeira linha de tratamento com uso de antibióticos, mas aí nós temos para doenças intestinais, especialmente inflamatórias, obesidade, doenças autoimunes, neurodegenerativas, né, que estão em investigação e que potencialmente a transferência de microbiota pode ser algo favorável para o tratamento dessas situações. Bom, diante de tudo isso, né, e aí agora fazendo uma alusão ao tema dessa nosso encontro, que é uma ascensão, protagonismo em ascensão, por que a gente resolveu dar esse nome? Este gráfico mostra, então, essa ascensão que a microbiota intestinal hoje tem na literatura científica, né? E essa ascensão, ela começa desde os anos 2010, especialmente. Nos últimos 10 anos é que se ganhou um interesse crescente à investigação de como a microbiota intestinal ela é composta e como ela interage com o hospedeiro e, ao mesmo tempo, essa investigação de como ela pode ser usada para o tratamento de várias doenças, né? Então, cresceu exponencialmente o número de publicações no PubMed. Essa foi uma busca que eu fiz ontem à noite, para colocar aqui para a gente ver como, de fato, o interesse é crescente, ou seja, o protagonismo da microbiota intestinal e suas implicações, ele é crescente. Apesar de ter esse crescente interesse de publicações, trazendo novas evidências, ainda são poucas para responder várias perguntas que se faz em relação à microbiota intestinal, né? Então, ainda precisa se crescer mais, precisa se investigar mais para se entender questões que hoje são um pouco obscuras em relação à microbiota. Então, resumindo, para concluir a nossa fala, né, essa aula básica dessa visão geral da microbiota intestinal,
Então, a gente pode concluir que a microbiota ele é um dos fatores que explicam as diferentes respostas para os mesmos tratamentos e intervenções que usam o trato gastrointestinal, uma vez que cada indivíduo tem uma microbiota própria, individual. A disbiose, ela normalmente está associada com várias condições patológicas e, portanto, deveria ser um alvo terapêutico a ser considerado em todas essas situações em que ela está presente, né? E aí, para tratar essa disbiose, se faz necessário conhecer como se comporta essa disbiose para poder individualizar o tratamento dela. E, claro, né, a gente precisa avançar muito mais em vários conhecimentos acerca da microbiota para poder chegar em recomendações um pouco mais concretas sobre o uso e a modulação dessa microbiota intestinal no tratamento de várias doenças. Aqui estão meus contatos, dúvidas. O objetivo aqui era realmente mostrar mais uma visão geral, generalista do que é a microbiota e sua interação com o hospedeiro. Eu costumo trabalhar, especialmente com nutricionistas, cerca de 1 a 2 dias, um curso somente para entender melhor a microbiota, como modular a microbiota com o pré-probiótico, que é o que a nossa atribuição como nutricionista permite, né? Então fica o convite, se algum momento você tiver interesse, para a gente avançar nessa temática de microbiota, né? Tendo um espaço maior para poder apresentar algumas novas evidências, alguns assuntos um pouco diferentes dos aqui apresentados, e agregar o conhecimento de vocês. Mas me coloco à disposição no momento para tirar dúvidas, né, e a gente avançar nessas discussões em outro momento, seja por e-mail, seja por uma outra aula. Muito obrigada, doutor Michel. Eu não tenho nem palavras para poder agradecer a competência e a excelência da sua aula. De verdade, você abordou, passeou por diversos artigos, diversos pontos, e eu estou muito, muito grata, de verdade, por você ter aceitado o nosso convite. Quero lembrar a todos os presentes, aos participantes que estão até aqui, de preencherem o link que vai ser enviado agora nos comentários do nosso pós-teste. Lembrando que a gente está em uma parceria com a ABLAN, que é a Associação Brasileira das Ligas Acadêmicas de Medicina, e com a ABLAC também. Então, os certificados serão emitidos por eles e têm um maior reconhecimento. A Bruna já vai mandar aí nos comentários. Agora, eu passo a palavra para o Gabriel, porque a gente ainda vai tirar mais algumas dúvidas. E com relação à nossa professora, orientadora, doutora Marcelírio, ela teve uma intercorrência no centro cirúrgico e ela tinha comunicado que se atrasaria, porém, até o momento ela não pôde estar presente. Mandei mensagem para ela, mas ela nem chegou a receber. Então, eu espero que esteja tudo bem com ela. Mas estou dando uma satisfação porque nós divulgamos uma aula com 2 especialistas, né? Então, é isso. Peço desculpas em nome dela, mas eu creio que foi por um motivo de causa maior. Agora eu passo a palavra ao Gabriel, que ele vai anotar as dúvidas para você tirar, por favor, mais um pouquinho, doutor Michel. Obrigado, Vanessa. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Michel. Boa noite quem está nos acompanhando. Professor, muito obrigado pela sua aula tão esclarecedora de tantos assuntos diferentes, passando pelo sistema nervoso e das doenças tratadas. Muito obrigado, professor. Realmente esclareceu muitas dúvidas minhas. Bom, passando às perguntas que os alunos tiveram, professor, a primeira foi do João Barcelos. Ele perguntou assim, levando em consideração que a espécie humana é a única que consome leite quando adulta, o senhor acha que seria possível associar algumas modificações negativas da nossa microbiota intestinal com esse consumo? Do leite? Modifica no sentido positivo, melhora. O leite tem carboidratos não digeríveis, que são chamados de galactoligosacarídeos, que são pré-bióticos, que promovem o crescimento de bactérias boas. Então, hoje eu vejo o leite como um alimento pré-biótico, né? Não somente os oligosacarídeos presentes nele, mas também o cálcio, que é um promotor de crescimento de bactérias positivas, né? Então, eu vejo hoje como o leite um alimento funcional e um alimento que não traria na microbiota uma configuração associada à disbiose. Pelo contrário, favorece a boa configuração da microbiota intestinal, o estado de eubiose. Certo. Claro, só complementando, né? E aí nós temos os derivados de leite, não só o leite em si, mas os derivados do leite, como o queijo, como o iogurte, como os leites fermentados. Então, esses que são derivados do leite e que são fermentados, contribuem muito mais ainda para a boa configuração, porque eles já carregam consigo as bactérias probióticas. Eles carregam consigo bactérias que no processo de formação, de produção, foram introduzidas
e acabam se instalando no nosso intestino. E na sua maioria são bactérias favoráveis, né? São ácido láticas, são bactérias favoráveis. Então acabam trazendo, sim, um impacto muito positivo do meu ponto de vista para a microbiota, o consumo de leite e derivados. Certo. Muito interessante, inclusive, essa resposta. A próxima pergunta é da Vanessa. Ela perguntou: a presença de muco nas fezes é indicativo de boa microbiota? Não. Né? Eu acho que aí vocês também, como alunos de medicina, da área de gastroenterologia, vocês também podem ir comigo que muco perdido nas fezes nunca é um bom indicativo. Né? São vários fatores que podem acontecer, que pode levar a essa presença de muco, mas na sua maioria não é algo que cause, né, uma certa, vamos usar um termo adequado, uma certa... Não é algo que seja aceitável, né? A presença de muco nas fezes requer uma investigação maior do porquê que está acontecendo isso. Tudo bem? Então, toda vez que você observar muco nas fezes, você tem que procurar investigar qual é a causa disso, porque aceitável não seria. E agora, se é uma causa de disbiose, né, a presença de muco nas fezes é a consequência de uma disbiose intestinal, isso a gente não sabe, porque não existem sintomas específicos da disbiose intestinal. Não tem sintomas que são próprios só da disbiose intestinal. A gente poderia dizer que na disbiose você vai encontrar ou vai observar flatulência, distensão abdominal, cólicas, diarreia, constipação, só que isso não acontece só por causa da disbiose. Também acontecem por causa da disbiose, mas não somente. Então, não são sintomas específicos da disbiose intestinal. Pode ser que essa perda de muco nas fezes tenha um processo patológico envolvido, relacionado à mucosa e também à microbiota. Mas afirmar que é uma consequência de disbiose somente não é possível. Tá? Tem que investigar o porquê dessa presença de muco nas fezes. Perfeito. Temos mais uma pergunta do Danilo Bento Diogo. Ele perguntou: quando se usa Saccharomyces boulardii ou outro probiótico para combater diarreia causada por Clostridium difficile, isso ocorre pela competição que você citou? Elas alteram o meio intestinal matando a Clostridium difficile? Para começar, o tipo de bactéria probiótica que você vai utilizar para cada situação ainda não é completamente elucidado. Então, tem estudos mostrando que talvez uma espécie X seja melhor para quem tem diarreia por esse tipo. De espécie Y é melhor para diarreia daquele outro tipo. Né? Então, a gente não pode também assumir que toda vez que o indivíduo tiver diarreia e você dá esse Saccharomyces, você vai ter um controle da diarreia. Não é verdade. Então, ele traria um benefício somente quando essa diarreia ela está associada com uma configuração de disbiose em que essa comunidade de Saccharomyces está afetada, ou aumentada ou reduzida. No caso, reduzida para você fornecer. Tudo bem? Então, quando a gente trabalha com probiótico, é um trabalho mais individualizado ainda, como eu disse lá na aula. Eu tenho que conhecer qual que é a composição da microbiota do indivíduo para poder optar com qual comunidade eu vou entrar para tratá-lo. Né? Então, se eu observar na obesidade, o exemplo da obesidade, na obesidade você tem redução de bifidobactério. Ok, se tem redução da comunidade de bifidobactério, que já é algo investigado e mostrado em várias pesquisas, então eu posso utilizar bifidobacterium como uma cepa probiótica para o tratamento da disbiose da obesidade. Na obesidade, eu tenho um aumento das comunidades de lactobacilos. Se eu tenho um aumento na comunidade de lactobacilos, que também é uma causa de disbiose, não tem por que eu dar lactobacilos na obesidade. Então, eu preciso conhecer. Essa é a grande mensagem quando eu vou modular a microbiota. Eu tenho que conhecer qual é o padrão de disbiose que está presente no meu paciente para poder escolher qual comunidade microbiana eu vou fornecer na forma de probiótico. Tudo bem? E aí, como é que se conhece? Qual que é o método diagnóstico da microbiota? Hoje, o método aceitável é um método ainda delimitado para pesquisa científica, que é o sequenciamento genético, proteômica, metabolômica, análise por PCR do que se encontra na microbiota intestinal. Dificilmente na clínica a gente vai fazer isso. Então, o que a gente faz? A gente vai para um diagnóstico de associação.
Eu vou, a partir da busca, da pesquisa científica, me apropriar desses resultados que já existem e, a partir dessa apropriação, estabelecer minha conduta. Ou seja, fui lá, na literatura científica, observar o que acontece com a microbiota no indivíduo que é obeso ou que tem infecção por Clostridium difficile. Ok, a literatura me mostrou que vários indivíduos têm essa mudança, aumenta isso, reduz aquilo. Nessa situação que o meu paciente que eu quero intervir apresenta também. Então, ao identificar essa modificação da literatura científica, eu vou estabelecer para o meu paciente o protocolo de intervenção com probiótico, por exemplo. Tá? Mas primeiro eu tenho que conhecer. Conhecer hoje, o que nós temos disponível é conhecer a literatura, conhecer o que já se sabe na literatura científica para poder decidir qual a melhor forma de modular. Tudo bem? Aí você falou do efeito de competição. Como é que ela modifica? Quando você fornece uma cepa probiótica, como é que ela modifica a microbiota de um todo? Ela não modifica de um todo. Ela vai modificar algumas comunidades por competição, né? Uma comunidade acaba produzindo um metabólito que é fatal para uma outra comunidade, que serve como antibiótico para uma outra comunidade. Ou então, essa bactéria, ela modifica o ambiente em torno, como, por exemplo, as ácidos láticas. Elas fermentam componentes não digeridos, reduzem o pH dessa luz intestinal, modificando o ambiente para o crescimento de outras bactérias. Então, é por competição ou então por mudar o ambiente onde essas bactérias vivem. É a forma hoje que probióticos e prebióticos trabalham. Muito interessante a questão da competição e achei muito interessante. Professor, muito obrigado pelo esclarecimento. Espero que o Danilo tenha sido esclarecido também. Outra pergunta, professor, é da Bruna Andrade. Ela perguntou: uma pessoa vegetariana tem uma microbiota menos suscetível à disbiose? Sim. Sim e não. Ano passado, se não me engano, a gente tem um grupo, deixa eu já divulgar, a gente tem um grupo na Escola de Nutrição chamado Vegan Unirio, que a gente trabalha com veganos. E aí, em uma oportunidade de um evento que a gente promoveu no finalzinho do ano passado, a gente discutiu sobre isso, microbiota do vegetariano. O que acontece? Vegetariano, por comer mais vegetais, claro, tem um muito maior consumo de fibra alimentar, e fibra alimentar é o que promove, num primeiro momento, a boa microbiota intestinal. Mas aí nós temos um conjunto de vegetarianos que não consomem essa quantidade de fibra tão maior do que um onívoro, que acaba sendo vegetariano, mas acaba consumindo muito mais produto industrializado que não é rico em fibra alimentar. Então, depende muito do padrão de cada vegetariano, né? Nem sempre a dieta vegetariana em si ela é mais saudável do que a onívora. Ela é mais saudável quando, de fato, você come alimentos menos processados, alimentos mais in natura, aí sim. Mas agora, aquele indivíduo que é vegetariano e prefere a comida mais industrializada, ainda que vegana ou vegetariana, não necessariamente é mais saudável. E, portanto, vai diferir, né? Vai ter um impacto diferente na composição de microbiota. Tá? Então, depende do padrão alimentar de cada vegetariano. Mas se for vegetariano que consome mais saudável, menos processado, mais in natura, ok. A gente pode dizer que sim, que a microbiota ela tende a ser mais saudável do que aquele que não é vegetariano. Então, no fim, a vilã não é a carne, né? Não. Então, a gente sabe que tem bactérias probióticas que precisam de proteínas para se manter viáveis, né? Como seus substratos energéticos são extraídos também de proteínas. Então, um consumo de proteína, seja vegetal ou seja animal, que não é um consumo excessivo, também está associado com uma boa configuração de microbiota. Aí é o excesso. Agora, se eu basear a minha dieta só em proteína, esquecer de carboidrato, e principalmente proteína de origem animal, aí eu vou direcionar a composição de microbiota para um estado de disbiose. Entendido. A próxima pergunta, professor, foi feita pela Celine da Silva Bernardo. Ela perguntou: o tratamento de modulação da disbiose intestinal em pessoas com doenças renais crônicas, por exemplo, é capaz de restaurar o estado de eubiose do período anterior do desenvolvimento da doença? Por favor, faz de novo a pergunta. Claro. O tratamento de modulação da disbiose intestinal em pessoas com doenças renais crônicas é capaz de restaurar o estado de eubiose do período anterior do desenvolvimento da doença?
É uma pergunta que carece de resposta. A gente sabe que se você tem uma doença intestinal, seja inflamatória ou de outra origem, enfim, provavelmente está associado com disbiose. Ok, aí a gente não sabe a causa, né, o que veio primeiro, se foi a doença ou se foi a disbiose, mas elas estão associadas. Se eu tenho essa associação de presença com a disbiose, então eu tenho que tratar a disbiose. Obviamente, eu teria que escolher um protocolo mais adequado para cada situação de como tratar essa disbiose intestinal. E enquanto eu não tratar também, ou seja, não houver a regressão da situação patológica, possivelmente a disbiose também não vai sumir. Então, eu tenho que tratar os dois ao mesmo tempo, tanto a disbiose quanto a situação patológica. E aí, quando eu trato os dois, existe a chance de voltar para o estado anterior. Né? É um pouco... Nessa fala de tratar os dois, enfim, a prioridade de tratamento é um pouco confuso porque carecem de respostas, né? A gente não sabe, por exemplo, se usar um determinado probiótico eu vou contribuir com uma eficácia melhor no tratamento da doença de Crohn ou da colite ulcerativa. Ainda não temos essa certeza. Mas a gente sabe que tem a disbiose. Isso já é algo que foi comprovadamente demonstrado em várias pesquisas. Agora, tratar a disbiose e qual o impacto desse tratamento de disbiose sobre a doença ainda carece um pouco de pesquisa para saber. Tudo bem? E aí eu vejo que a microbiota ela só vai voltar a ser igual ao estado anterior quando você remove esses fatores que são causadores da disbiose. Então, neste caso, se a doença é causadora da disbiose, tem que tratar a doença para voltar para o estado anterior. Mesmo que use um probiótico, que use um pré-biótico durante a disbiose, o fator dela talvez seja a doença, o fator da causa da disbiose seja a doença. Tem que tratar a doença ao mesmo tempo que eu trato a disbiose. Tá bem? E vejamos que possivelmente o tratamento da doença e da disbiose são coterapias necessárias que uma acaba amplificando o efeito benéfico da outra. Sim, então realmente é um campo bem amplo de pesquisa ainda, né, a ser investigado. A se investigar. Precisa evoluir muito, né? A gente tem esse crescente número de estudos desde 2010, mas ainda várias perguntas carecem de respostas e a gente precisa investigar mais. E não é simples fazer pesquisa com microbiota, não é simples. As técnicas toda pesquisa que vai trabalhar com microbiota, intervenção de microbiota, obrigatoriamente tem que analisar a composição de microbiota. Como era e como se tornou após as intervenções testadas. E para fazer isso, envolve muito recurso tecnológico, equipamentos bem sofisticados e também recursos financeiros. Então, acaba limitando um pouco essas conclusões. E fora isso, né, aquela história de que cada microbiota é diferente, a minha é diferente da sua, é diferente da Vanessa, e, portanto, se eu der a mesma intervenção, eu receber, você receber e a Vanessa receber a mesma intervenção usando o trato gastrointestinal, pode ter resultados diferentes porque a microbiota é diferente. Então, isso acaba dificultando mais ainda chegar a conclusões sobre isso, né? Talvez o método tradicional da pesquisa, que hoje trabalha com grupos de pessoas, compara um grupo com outro, não seja adequado para a microbiota. Talvez seja adequado eu comparar um indivíduo com o outro indivíduo, e não um grupo em si, porque cada um tem a sua microbiota. Quando vocês forem ler estudos que fizeram análise de microbiota, vocês vão ver a dificuldade que eles encontram para resumir como era a composição. Eles vão, no máximo, apresentar filos. Estavam esse e esse filo, que é o que é mais semelhante entre os indivíduos. Agora, as espécies, vocês vão ver que é muito diferente, dentro de cada grupo é muito diferente entre os indivíduos ainda. E isso dificulta chegar a um desenho de tratamento que usa a microbiota como linha principal de tratamento. Entendi, professor. Muito obrigado pela resposta. Temos mais duas perguntas, eu vou avançando para a gente não se estender muito no tempo. A próxima pergunta, não sei de quem foi, mas foi o seguinte: o uso de TMF pode ser uma alternativa de tratamento para pacientes com síndrome do intestino irritado? TMF? Fator de necrose tumoral, é isso? Eu não sei, ela não especificou aqui na pergunta. Acredito. Quem fez, por favor, deixa no chat o que significa. Por favor, quem
Quem fez essa Então, pergunta a minha, a minha fácil. área, a minha área de estudo, ensino, envolve muito imunologia e metabolismo. Então, essa sigla para mim, TNF, é fator de necrose tumoral. Pode não ser, mas para mim é. Nesse momento, para mim é. Então, quem fez essa pergunta, por favor, repita no chat para a gente poder esclarecer. E a última pergunta é: eu sei que há mais relações negativas entre apêndice e microbiota, mas por acaso você sabe se existe alguma relação positiva entre o apêndice e a microbiota intestinal? Tem, porque o apêndice é uma região rica em células imunes e que está em contato com a luz intestinal. Né? Então, digamos que é um localzinho em que existe uma interação direta entre células imunes e a microbiota. Tudo bem? Se vocês analisarem ou lembrarem lá de anatomia, onde está localizado o apêndice? Ele está situado em que momento? Qual que é a sua configuração? Né? O apêndice ele está voltado para a luz intestinal. E aí tem esse contato direto da microbiota com o sistema imune. É uma forma de linkar de maneira mais rápida e direta a microbiota com o sistema imune. Tá? Na imunologia, o apêndice é chamado de órgão linfóide. É um órgão que concentra as células imunes e que está ali justamente nesse início do intestino grosso localizado para servir como proteção da mucosa intestinal, né? Para aglomerar, para reunir células imunes e proteger a mucosa intestinal. E aí, como ela tem esse apêndice está voltado, ligado com a luz intestinal, com o tubo intestinal, tem esse link direto entre microbiota e células imunes. E aí, lembrem lá da figura da aula, se eu tenho uma disbiose, esse sistema imune assume um fenótipo pró-inflamatório e acaba trazendo vários efeitos sistêmicos dessa inflamação. Né? E se eu tiver uma eubiose, esse sistema imune ele assume um fenótipo anti-inflamatório, de tolerância, reduzindo, né, potenciais efeitos deletérios da microbiota no organismo. Perfeito, perfeito. E aí perdeu o apêndice. O que acontece se perder o apêndice? A ciência, né, ele não é um órgão vital, assim como o pâncreas, como o fígado como o estômago né? Agora, o apêndice, claro, né, se faz esse processo de defesa da mucosa intestinal, especialmente da mucosa do intestino grosso, e você remove o apêndice, você tem essa primeira defesa ali encontrada que não estará mais presente, e aí você tem uma suscetibilidade maior, talvez, a infecções de origem intestinal. Né? É uma suposição. Não quer dizer que vai aumentar o risco de infecções, mas você perdeu uma primeira proteção, que seria o apêndice. Tá? E da mesma forma que se você perdeu essa proteção, você perdeu esse link direto da microbiota com o sistema imune também. Perfeito, professor, perfeito. A Mayra, que fez a última pergunta, ela esclareceu que seria TMF. Ela falou que seria transplante de matéria fecal. Então, a pergunta ficaria: o uso de transplante de matéria fecal pode ser uma alternativa de tratamento para pacientes com síndrome do intestino irritado? Perdão, eu entendi TMF, que é a sigla de fator de necrose tumoral. Mas você TMF, que eu usei na apresentação, ok. Aí dava para entender. De novo, então, se ele é uma linha de tratamento... Essa é uma linha de tratamento para síndrome do intestino irritável. Então, isso é o que está em investigação, né? Não só para síndrome do intestino irritável, mas para várias doenças que são associadas à disbiose, pode ser uma medida terapêutica, né? Não se sabe qual é a eficácia para essa e para outras, mas espero que seja. Espero que seja, assim, uma boa medida terapêutica para o controle ou para o tratamento, né, de várias situações em que a disbiose está associada. Isso a gente só consegue chegar a conclusões aguardando a cena dos próximos capítulos da ciência, pesquisas. Né? Aí faz um estudo, lembrando assim, que quando a gente trabalha com ciência, eu preciso fazer um estudo inicial e tem que me surgir uma evidência de que é favorável. A partir desse estudo inicial, eu tenho que replicar muitas vezes para poder chegar, de fato, à conclusão que ele é eficaz para aquilo. Né? Então, além de trazer uma primeira evidência que é favorável, eu tenho que replicar essa evidência de benefício com outros estudos. Então, isso leva tempo. Isso leva bastante tempo. E, por enquanto, a gente não tem essas respostas concretas. Existem em andamento vários estudos de transplante de microbiota, porém, ainda faltam as etapas de replicação desses estudos em larga escala para poder chegar a uma recomendação. Certo, então ainda está em investigação. Professor, surgiu mais uma última dúvida. Eu sei que a gente já está meio avançado no tempo, mas eu vou tentar responder todas. Queria que o senhor respondesse, por favor. Da Débora Sena: existem cepas específicas que atuam na regulação da fome e da saciedade pelo eixo cérebro-intestinal?
Se eu fizer uma revisão da literatura, provavelmente eu encontre algumas. De memória, eu não recordo. O que a gente pode entender a princípio é que a microbiota como um todo, quando é saudável, ela já assume essa característica de influenciar o comportamento e o sistema de fome e saciedade, o controle do sistema de fome e saciedade. Né? Ela não assume o controle, mas ela influencia, né, nesse controle de fome e saciedade. A microbiota como um todo. Cepas específicas para promover isso entra também naquelas limitações de pesquisa, né, que até pode existir em um ou outro estudo mostrando uma evidência única, mas na fase de replicação, né, e chegar a dados concretos de larga escala eu não conheço, né, tanto que se houvesse isso, essa larga escala de replicação de efeitos benéficos de uma cepa para melhorar a fome e saciedade, já seria uma recomendação de entidades nacionais e internacionais, e por enquanto não é, né? A gente só assume como recomendação quando o corpo de evidência é suficiente para recomendar aquilo. Então, nesse momento, a gente não tem. Então, sinal que ainda precisa se investigar ou que não se tenha, de fato, uma cepa específica para promover essa influência no sistema de controle da fome e saciedade. A dica é, hoje, a precaução do que a gente tem de evidências, né, o que nos permite concluir é que trabalhar com uma única cepa probiótica pode não ser o mais ideal, não vai curar tudo, né? Não vai trazer todos os benefícios que a microbiota poderia estar associada. Então, quanto maior é a variedade de probióticos que você pode prescrever, ou a variedade de comunidades de bactérias que você pode fornecer para o indivíduo, seja na forma de alimentação ou em outra forma de veículo, melhor. Tá? Então, onde eu quero chegar? Se eu não consumir fibra, se eu não consumir alimentos fermentados, alimentos in natura que têm maior quantidade de micro-organismos, e esperar que somente eu tomar uma cápsula de um probiótico, de lactobacillus, por exemplo, vai resolver todo o problema da microbiota, provavelmente não acontece. Eu prefiro orientar que você adote um consumo de alimentos in natura que carregam micro-organismos de várias espécies diferentes, que você consuma leites fermentados, que você consuma alimentos fermentados como kombucha, como kefir, como iogurte, como queijos, além de tomar o probiótico. Então, quanto maior é a abrangência de micro-organismos que você pode veicular, melhor para você. Tá? Não focar em um único, mas o máximo de micro-organismos probióticos que você pode ter contato, que você pode veicular na forma de alimentos ou suplementos ou medicamentos, é mais vantajoso do que trabalhar com uma única variedade. Entendido. Professor, eu sei que eu disse que seriam as últimas perguntas, mas chegaram mais duas que estão relacionadas, então vou perguntar elas junto. A primeira é da Gabriela Vieira, que perguntou: você poderia comentar um pouco da particularidade da doença celíaca e a microbiota? E a outra da Daisy, que ela perguntou: eu gostaria de saber se o glúten interfere na microbiota em uma pessoa saudável. Doença celíaca e microbiota. Então, existe sim uma predisposição de estar associado disbiose com a doença celíaca, né? Naquela relação causal que ainda não se estabeleceu, sim, vem primeiro. E a segunda pergunta qual era? Se o glúten interfere na microbiota em uma pessoa saudável. Uma pessoa saudável. Acredito que não, né? Então, o que vai, num primeiro momento, determinar a composição da microbiota é o padrão alimentar como um todo, e não componentes específicos, únicos da dieta, né? O glúten é uma proteína única da dieta, mas a gente consome vários outros tipos de proteína, a gente consome na dieta também vários outros componentes que são carboidratos, que são lipídios, né? Então, o conjunto do todo é o que causa mais impacto do que um componente único sobre a microbiota intestinal, né? Então, se eu consumir o glúten, mas eu tenho uma dieta rica em fibras alimentares, se eu tenho uma dieta que consome outros prebióticos, ok, provavelmente não vai ter impacto nenhum, tá? Não terá. E a gente, de fato, a gente não come só glúten, né? O glúten não é algo que eu vou me alimentar apenas dele. Quando a gente ingere glúten, a gente ingere
em veículos, em matrizes alimentares que trazem consigo também carboidratos, que trazem consigo fibra alimentar e outros componentes, né? Então, essa matriz alimentar que carrega o glúten e os outros componentes não vai trazer um impacto negativo, tá? O conjunto do todo não traz, a princípio não traz esse impacto negativo na microbiota intestinal. É o padrão. O que nos interessa é o padrão de consumo como um todo, tá bem? E aí, lembrando, nessa relação causal de alergias com a disbiose intestinal, pode sim ser a disbiose um precursor da alergia ou um gatilho para o desenvolvimento da alergia, mas também depois que você tem alergia, você pode causar disbiose pela agressão à mucosa, inflamação que pode existir, aí você pode sim causar a disbiose, nessa dupla mão de direção a essa relação. Entendido, professor. Bom, eu quero te agradecer por toda a atenção e por toda a solicitude que você respondeu todas as perguntas e foi tão gentil e solícito. Muito obrigado. Agradeço não só em meu nome, mas em todas as pessoas aqui no chat, não sei se você está acompanhando, estão agradecendo imensamente e agradecendo e elogiando a sua aula, porque realmente foi maravilhosa, muito esclarecedora. E agora eu passo a palavra para a Vanessa. Com relação a só as considerações finais, né? Por fim, nós chegamos a uma aula muito produtiva. Nós estamos em 2 horas e 20 minutos de aula. Quero pedir autorização do Dr. Michel, pedindo desculpas de antemão, que eu acabei gravando porque eu esqueci de pedir lá no início. E agora, se ele autoriza que a gente compartilhe através do nosso Instagram, um trecho da aula, você autoriza, Dr. Michel? Claro, pode sim. Eu acho que você deveria perguntar para quem estava na sala também, né? Se eles autorizam que sejam gravados, não só para mim. Sim. Eu mandei mandei a mensagem, não. Quando a gente começa a gravação, aí ele aparece alguma mensagem para as pessoas. Então, eu quero agradecer imensamente, muito obrigada. Acho que nós vamos sim procurar o senhor depois, caso você possa e aceite o nosso convite, é claro. Mas agradecer, porque nós tivemos muita demanda das inscrições por parte da nutrição. Quase a metade dos nossos inscritos foram da nutrição. Agora o pessoal já foi embora, porque quando começou as dúvidas, muita gente saiu, mas a gente teve uma boa adesão durante todo o percurso da aula. Então, muito obrigada e eu declaro por encerrada a reunião, a aula. Eu que agradeço o convite de vocês, me coloco à disposição para ajudar, né? E tem uma outra temática que eu acho que é fundamental quando trabalha com o intestino, que é a imunidade. Então, acho que vocês que estão nessa liga de gastroenterologia, acho que vocês precisam também, né, dar uma atenção não só para a microbiota, mas para o sistema imune associado à mucosa intestinal. Tá bom? O material, a minha apresentação, eu mando para vocês, né? E vocês compartilham com o pessoal, pode ser? Sim, claro. Sim. Ok, me coloco à disposição por e-mail, ou se alguém quiser ir até a Unirio, o campus da reitoria, que fica aqui na URCA, pode me procurar no DNS para a gente bater um papo. Obrigado pelo convite e pela atenção de vocês. Bom final de semana, pessoal. Imagina, obrigada a você. Bom final de semana, boa semana.